Fala pessoal, beleza? É isso aí pessoal, estamos aqui com mais um vidinho e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como hackers do FBI, time de forense, identificam aí imagens falsas. Então assim, não é nada um assunto complexo aqui, mas aqui às vezes pode te auxiliar em alguma atividade que esteja acontecendo aí, alguma imagem que vocês recebam para identificar aí qualquer tipo de problema. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, primeiro item que a gente vai estar identificando é foco nas bordas, tá? Então o que significa isso? Vamos descer um pouco a imagem aqui, ó. O que nós verificamos aqui? Nós verificamos que temos ali uma saliência aqui, ó. Pode ver que a imagem ampliada, aqui do lado vocês veem a imagem ampliada e aqui vocês veem uma imagem do tamanho normal. Então se vocês olhar aqui no cabelo da moça, vocês vão perceber que aqui tem um recorte, tá vendo? Aqui geralmente o pessoal usa aquelas varinhas mágicas, é, aquelas ferramentas de auto recorte, tá? Algumas vezes são até precisos, mas ela acaba sempre deixando uma rebarbinha aqui, tá? Programas aí como Adobe, entre outros. Photoshop, enfim. Então você tem essa marcaçãozinha aqui. Então assim, você consegue identificar com zoom aqui na imagem e consegue identificar isso aqui facilmente, tá? Então isso aqui é uma forma de você identificar se é uma imagem falsa ou sobreposta em algum lugar. Então essa é a primeira dica aqui, fique atento aí nas bordas. E descendo um pouco mais ainda sobre essa questão da borda, nós temos aqui uma borda diferentemente, ó, pode ver que aqui eu já tenho um recorte mais liso, tá? Que claramente mostra que isso aqui foi uma imagem tratada, quer dizer, pode ver que ela foi recortada, tá? E aí você pode dar um zoom maior e vir comparando os pixels também, tá? Para você conseguir identificar um pouco melhor essa imagem. Beleza. Agora aqui vamos para o item 2 aqui, a segunda dica, né? Cheque textos reversos. Então muitas vezes aí o editor da imagem ele se preocupa em trabalhar o fundo ali da imagem, mas ele acaba se esquecendo de olhar os textos das imagens. O que isso significa? Vamos ver agora aqui na imagem abaixo. Então, ó, vou deixar vocês verem aí por alguns segundinhos. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então perceba aqui, ó, a imagem a moça está posta aqui em cima de um ângulo desse fundo. Depois eu vou explicar para vocês a questão de proporcionalidade, a questão de entender a profundidade da imagem e a imagem sobreposta. Mas aqui vamos focar aqui no texto. Então como vocês podem ver, ó, o jornal da moça está invertido. Então ele se atentou aqui a fazer toda a questão da luminosidade e tal, tudo, mas ele se esqueceu de tratar aqui a questão da imagem invertida. Então como vocês podem ver, isso daqui se trata de uma imagem também manipulada, tá? A mulher está lendo o jornal ali, mais cuidadosamente você pode ver que a imagem está, a imagem não, né? O texto está reverso ali, né? Ele está alterado. Enfim, então mas aqui também mostrando que não é imagem 100% real. E aqui outro, agora vamos para o item 3 aqui, né? Examinar as sombras, quer dizer, ficar de acordo ali com as imagens da sombra. Então muitas vezes você tem ali o objeto e a imagem que ele proporciona. Então essa daqui é o que a gente vai descobrir. Então descendo aqui um pouquinho mais, a gente pode ver aqui duas imagens. Então nelas vocês podem ver que a imagem do objeto, então você sempre fica atento ali a forma como que tá, né? A forma como que tá ali o objeto e a sombra que ele proporciona. Então, como a gente pode ver aqui, ó, na segunda imagem, nós temos o cara com o boné, tá? Mas esse boné ele não está sendo refletido, na verdade, aqui dentro da parede, né? Em cima da parede, na verdade, refletido na parede. E o resto aqui da imagem, trata-se de uma imagem real, mas com a modificação inserida aqui dentro do contexto aqui da parte da cabeça. Então, como vocês podem ver aqui na parte da sombra, não tem a sombra do boné. Então, essa terceira dica aí, terceira dica aí é vocês ficar de olho na sombra do objeto que vocês estão analisando na foto. Aqui, ó, a ausência dos reflexos, tá? Então, algumas imagens são colocadas ali sobre superfícies e ela acaba não refletindo a sua imagem em si. Então a imagem que a gente vai estar visualizando aqui, ela demonstra bem isso que eu quero passar para vocês, tá? Então nós temos aqui 3 objetos sobrepostos numa mesa, 3, 4, 5 aqui na verdade, eu tenho o lenço mais o óculos. Mas como vocês podem ver,
focando aqui na garrafa, ela não tem um reflexo, igual a gente encontra aqui no copo e no vaso, tá? Isso é possível fazer através de um programa de edição? Facilmente, tá? Hoje tem ferramentas aí que permite você fazer facilmente esse tipo de manipulação e transformar até essa garrafa aqui também com reflexo. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que pode ter situações, às vezes com a pressa da edição, o cara acaba esquecendo ali de colocar alguma coisa e isso seja a única forma de você identificar aquele objeto, se realmente aquela foto é falsa ou não. Então fica ligado aí nos reflexos que a imagem proporciona, tá? Então isso é muito importante. E agora aqui o item 5, né? Uma perspectiva ruim, tá? Um dos grandes erros aí de editores ou de pessoas que manipulam imagens são não tratar corretamente a perspectiva de uma imagem. Então vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Nós vemos agora aquela mesma imagem, tá? Com uma pequena diferenciação. Perceba que agora que o texto tá legal, tá numa sequência boa, né? Numa inversão boa. Porém, como vocês podem ver aqui, a imagem, o que ela mostra? Ela mostra a desproporção do cenário com o objeto. Então perceba a mesa, perceba a altura da moça relacionada com a câmera, ao fundo. Então vê que eles têm ângulos diferentes. Então assim, claramente a gente nota que essa imagem aqui ela é uma imagem manipulada, tá? Por quê? Porque o foco aqui, a atenção não foi dada para a questão da proporção com o fundo e ali o ângulo dos objetos, a proporção dos objetos. Então isso revelou que essa foto aqui ela não é uma foto clara, tá? Uma foto assim, original, vamos dizer. Descendo aqui um pouco, olhe para sinais de clonagem, tá? Então o que ele está dizendo aqui? Que muitos editores, muitas vezes para reduzir os seus esforços, eles acabam copiando tais partes do objeto e vai replicando ela para ganhar proporção ali na imagem. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Rapidamente, se a gente bater o olho aqui, a gente não identifica facilmente nada de errado com essa imagem. Entende-se que são várias pessoas aqui andando. Porém, se a gente prestar atenção, a gente vai identificar que aqui tem algumas coisas clonadas, tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu tenho aqui, vamos pegar aqui rapidamente aqui, ó, temos esse homem de vermelho, perceba que ele está aqui em cima também. Então você tem ele, tem o cara do boné, tem o barrigudinho aqui e tem o cara de costa, tá? Então são tudo objetos clonados, deram proporção aqui para a imagem e foram clonados. Somente isso? Não, tem mais outro aqui também, ó. Como vocês podem ver, esse homem e essa mulher também é um objeto clonado. Enfim, então a questão aqui fiquem atentos, a moça aqui do cantinho também, mas a moça do canto aqui em cima. Então quem olha rapidamente essa imagem, acha que é uma imagem com várias pessoas ali de boa, só que você vai ver, é uma imagem clonada. E se você se atentar a imagem, você vê que tem meio que um recorte aqui, ó, na imagem, tá vendo? Parece que ela tem um corte aqui, ó, você consegue ver a edição. A mesma coisa aqui também, ó, no solo da imagem, tá vendo? Tem um recortinho ali, ó. A pessoa até podia ter mudado o rosto da pessoa, colocando outro, dado uma cor via pincel aqui numa das camisas, enfim, mas ele teria que tratar também essa questão aqui do lado aqui, ó, da imagem, tá vendo? Que ela não junta com o solo, ela bem no fundo ali, ela mostra um pouquinho de discrepância com o solo um do outro. Então aqui a gente consegue ver isso daí. Então fica atento a isso. E aqui o zoom revelará, né? Então aqui está falando que quanto mais zoom você dá numa imagem, mais a tendência de você achar alguma coisa. Então assim, aqui nós vemos uma imagem normal e aqui do lado a gente vê uma imagem ampliada. Então, olhando assim, o que você identifica? Basicamente nada. Entende-se que é só uma ampliação que não teve manipulação nenhuma. Mas se você olhar a imagem ampliada no detalhe, você vai ver que ela também tem cortes. Então, tá aqui no meio, por exemplo, você pode ver que eu tenho uma imagem de uma florzinha
e aqui eu tenho o corte também da folha. Então aqui tem uma edição, e se você outras partes aqui dessa imagem também você vai encontrar outras edições, mas claramente aqui no centro para que seja mais visível para vocês, tá? Então, quer identificar alguma coisa errada? Dá um zoom na imagem, puxa ali a informação, puxa a imagem num detalhe que você consiga fazer algumas verificações. Beleza? Então, essa foi a sétima dica, e agora nós vamos aqui para a oitava, tá? Olhe para as inconsistências de luzes. Então, vamos lá, descendo aqui nós vimos essa imagem, tá? Então nós temos aqui uma imagem com várias pessoas, e como vocês podem ver e ficar atento, existe uma discrepância entre a coloração dos rostos das pessoas. Então você pode usar uma identificação de uma imagem olhando simplesmente a coloração da imagem, tá? O brilho, a luminosidade, ela vai refletir ali um erro, tá? Naquela clonagem ali. Então vocês fiquem atentos a isso, que vai ajudar aí na identificação, tá? Descendo então aqui, e aí você consegue com isso identificar se a pessoa ali é um recorte, se tem alguma informação a mais. E aqui a nona dica é para ficar de olho em objetos deletados e esquecidos, tá? Então, como a gente pode ver aqui na imagem abaixo, o editor ele foi lá e primeiro que você consegue ver uma manipulação aqui do lado, tá vendo? Um simples embaçamento aqui na imagem, ó, uma distorção também aqui na linha do quadro, e você consegue ver aqui em cima uma mão sobrando, tá vendo? Então se ampliar aqui você vai ver a mão sobrando. Então isso aqui é um recorte esquecido, muito facilmente aí para revelar alguma coisa de uma imagem. E aí, para finalizar, tá, vocês podem usar ferramentas aí encontradas na internet, como a própria PhotoForensics, que são ferramentas aí que você acha na internet, o Google Fotos, o TinEye, que você pode colocar uma imagem lá e ele revelar algumas coisas mais detalhadamente, tá? Não vamos tratar nesse vídeo, aqui só foi algumas dicas. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E dá o likezinho aí, hein? Dá o likezinho e se inscreva aí, porque a partir de agora eu vou mandar vídeos praticamente todo dia na área de segurança, hein? Manda ver aí.